Olá pessoal que tem buscado aprender um pouco mais sobre esse mundo espetacular que nós vivemos. Na videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí para vocês sobre aquilo que é conhecido como Revolução Neolítica. Esse momento excepcional onde a vida dos seres humanos vai ser profundamente transformada com significativas modificações, por exemplo, no estilo e naquilo que os seres humanos faziam. A Revolução Neolítica mudaria de forma decisiva a vida dos seres humanos de uma forma irremediável como hoje nós estamos. Mas para falar desse momento excepcional, antes não esqueçam todos vocês de se inscrever. Aproveite agora para se inscrever no canal, assim como também é importante que você dê aqui o seu like. Também é importante que todos vocês ativem o sininho e mande o link dessa videoaula para as outras pessoas. Mas também voltando para a videoaula para todos vocês sobre a Revolução Neolítica, falemos aí então desses fundamentos e dessas características da Revolução Neolítica. E a princípio, ou seja, logo de início, vamos definir o que foi a Revolução Neolítica. Podemos definir a Revolução Neolítica como a transição do modo de vida nômade, quando os caçadores e coletores mudaram seu estilo de vida para um modo de vida sedentário, por causa do desenvolvimento da própria agricultura, das técnicas agrícolas e, é claro, consequentemente, pela ampliação da capacidade de produção de alimento que agora os seres humanos tinham. Essas mudanças foram fundamentais, alterando irremediavelmente a vida de milhares de pessoas e, é claro, o nosso próprio modo de vida. O fato de você estar aí hoje, muitas vezes sentado, estudando, se voltando para o aprendizado e não necessariamente tendo que sobreviver caçando ou muitas vezes sendo a própria caça de animais, é justamente porque os seres humanos desenvolveram as técnicas agrícolas e com ela a sedentarização. Quando então ocorreu a própria Revolução Neolítica? A Revolução Neolítica é apontado que teria, segundo alguns pesquisadores, ou no caso a maioria desses próprios pesquisadores, ali por volta de 12 mil anos atrás, ou seja, mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, teria se desenvolvido nas regiões da Mesopotâmia as técnicas agrícolas e, consequentemente, essa mudança no estilo de vida que era necessariamente nômade, onde as pessoas viviam da caça, da coleta, dos recursos que eram necessários para manter a sua vida. Agora, os seres humanos aprenderam a plantar, a observar essas próprias mudanças na natureza, o crescimento e a própria produção do seu alimento, e com isso, numa área muito menor, ele pôde produzir mais alimento. Quando eu falo de uma área menor, lembre-se, quando você era caçador, muitas vezes você teria que percorrer 10, 20 quilômetros e talvez naquele dia você se alimentasse. Com o plantio e a produção regular de alimento, isso mudava, você teria o abastecimento relativamente regular dos seus alimentos, ou seja, você produzia e agora você poderia armazenar, poderia guardar, e isso lhe dava uma capacidade muito maior, além de se alimentar, de ter também mais tempo livre. Isso mesmo, claro que na medida que você teria essa produção muito maior e a própria questão do armazenamento desse alimento para os momentos difíceis, você teria uma capacidade muito maior de sobreviver e tempo livre para fazer outras atividades que eram muito importantes. Por isso, podemos apontar que o desenvolvimento da agricultura gerou, consequentemente, fundamentalmente, o desenvolvimento do comércio.
com a domesticação de uma série de plantas, entre elas nós podemos citar o próprio trigo, a cevada, o arroz e em outras partes o próprio milho, tornou-se cada vez mais possível o abastecimento dessas próprias populações, das tribos, dos grupos humanos, que passou a ganhar tamanho, aumentando a sua demografia, ou seja, o número de habitantes, de pessoas que viviam naqueles locais e, consequentemente, com o maior número de pessoas que viviam naquela área e não necessitando que todos fossem justamente caçadores e coletores, começa a ter uma divisão do próprio trabalho e algumas pessoas começam a, por exemplo, desenvolver técnicas mais apuradas da própria cerâmica, da própria fundição de metais, do trabalho com couro, com o curtimento do couro, o trabalho, por exemplo, na fabricação de tecidos feitos da lã dos próprios animais, como as ovelhas. Nesse caso, algumas outras pessoas vão desenvolver outras habilidades que não necessariamente a caça, a coleta, mas sim começa essa diversificação dessa mão de obra de trabalhos diferentes e com ela o comércio, inclusive o comércio entre grupos diferentes em locais até bem distantes, começou a se desenvolver rotas comerciais interessantes em regiões como, por exemplo, ao longo do curso do próprio rio Tigre e o rio Eufrates. Nesse caso, essa própria diversificação vai mudar bastante também a vida de algumas pessoas, gerando inclusive o acúmulo de riqueza e aí também a necessidade secundária da criação, ou no caso do desenvolvimento, de um Estado, que é outro ponto que nós temos que abordar, esse desenvolvimento do Estado. Com o desenvolvimento do próprio Estado e, consequentemente, de sociedades mais complexas, com a sedentarização dos seres humanos, a criação de vilas que vão se tornando cada vez maiores, vai gerando, como vocês podem ver aqui por essas imagens, o desenvolvimento de estruturas cada vez mais complexas que vão muito além da chamada Vila Neolítica, chegando então ao aparecimento das primeiras cidades com um grau de complexidade cada vez maior e mais sofisticado. E com elas, o aparecimento e o desenvolvimento de classes sociais distintas, como por exemplo dos governantes, de sacerdotes, assim como também o desenvolvimento de outros grupos sociais, daqueles que eram, por exemplo, os próprios produtores da agricultura, de artesãos, daqueles que mantinham ainda um estilo de vida ligado a essas propriedades e com eles a própria produção da riqueza, que em muitos casos passava a ser acumulado pelos que controlavam o próprio Estado. E aqueles que ainda se mantinham, como por exemplo os próprios produtores de alimentos, como os agricultores e criadores de animais. Claro que esses grupos vão ter mais dificuldade, por exemplo, no acúmulo dessa própria riqueza e vão ser colocados ali num extrato social mais baixo pela própria dificuldade que eles tinham da obtenção dessa própria riqueza, que passa a ser acumulado pelos grupos mais altos dessas elites que começam a se formar, como por exemplo, esses líderes políticos, reis, governantes que passam a controlar o Estado e, é claro, consequentemente, a riqueza nesse próprio Estado. Com a Revolução Neolítica, também nós temos um maior grau de complexidade nas técnicas, que é outro ponto que abordaremos agora, como, por exemplo, o progresso técnico. O Neolítico caracteriza-se essencialmente pelo surgimento da pedra polida, como já foi falado para vocês, que é um avanço quando comparamos com a chamada pedra lascada, pela própria possibilidade que essa pedra polida teria de, por exemplo, fazer cortes mais precisos, assim como sendo usado
em flechas, dando uma habilidade muito maior para, por exemplo, acertar os alvos. Mas mais do que isso, o desenvolvimento, por exemplo, de machados e outros instrumentos técnicos que possibilitaram uma produção muito maior. Técnicas como a cerâmica foram profundamente desenvolvidas, além da tecelagem, a cestaria e a própria moagem de grãos como o trigo, a cevada e muitos outros. Além disso, nós acrescentamos que por causa da sedentarização, se desenvolveu, por exemplo, a própria roda e com ela carroças e a própria utilização de animais como tração animal, ou seja, para o deslocamento de pessoas e mercadorias. Que mostra então o alto grau de desenvolvimento que estava se desenvolvendo nesse período, ao longo de poucos milênios, aonde daquelas pequenas vilas neolíticas começa a se desenvolver aquilo que vocês já viram nessa videoaula, cidades aonde o modo de vida era muito mais complexo, com divisões, por exemplo, da própria questão do trabalho e outras atividades que vão se desenrolar, como, por exemplo, o próprio controle do Estado, ou seja, desses líderes sobre os outros grupos, sobre os outros estratos ou camadas sociais. Essas mudanças foram muito importantes, mas além delas, nós temos aí que falar, por exemplo, também das doenças que começam a aparecer justamente por causa do contato com esses animais e plantas que anteriormente não teria. Doenças como, por exemplo, a própria peste, tão famosa peste, que passa a gerar surtos endêmicos, epidêmicos sobre essas populações, dizimando milhares de pessoas. Doenças como também o tifo, doenças como a brucelose, assim como muitas outras doenças como a hanseníase, antigamente chamada de lepra e que era tida aí como uma das mais terríveis, que fazia com que pessoas fossem apartadas de suas famílias e dos seus demais grupos sociais, criando exclusões e problemas para esses próprios grupos pela própria capacidade de contaminação que algumas dessas doenças poderiam levar aos demais grupos ou pessoas. Mas como vocês viram, o desenvolvimento, a descoberta do plantio, do cuidado, levou a significativas mudanças no estilo de vida das próprias pessoas, aonde eles eram então essencialmente nômades, tendo que percorrer regiões, arriscando todos os dias ter ou não ter alimento. Agora eles teriam uma certa regularidade. Para isso também foi necessário a observação das estrelas, da movimentação dos astros como o Sol e a Lua, criando e desenvolvendo calendários cada vez mais precisos, justamente porque se fazia necessário saber quando viria, por exemplo, a chuva ou períodos de cheias, como era no caso de regiões como o Egito, onde o rio Nilo e outras regiões, outras civilizações que se desenvolveram, precisavam saber justamente a época que poderia ter, por exemplo, a cheia, como eu já disse. Nesse caso, essas próprias sociedades tiveram que fazer estudos, ganhando um grau de complexidade ainda maior, como, por exemplo, aí o desenvolvimento da escrita, que estaria ligado tanto a essas próprias questões do conhecimento, da observação e dos registros que vão ser feitos justamente pelo comércio, assim como pelos próprios governantes. E aí nós temos o desenvolvimento da primeira escrita da história, que foi a escrita cuneiforme, e outras escritas que vão surgir tempos depois, como a própria escrita egípcia, a famosa escrita hieroglífica. De qualquer forma, o mais importante para todos vocês é que a partir dessa observação fundamental, ali do crescimento, da germinação dessas próprias sementes, o ser humano vai desenvolver a própria técnica da agricultura e com ela também a domesticação dos animais
e a utilização desses animais também como fonte de proteína, mudando a vida também das pessoas, não só como alimento, mas também, por exemplo, na utilização da lã desses animais na fabricação, por exemplo, de tecidos e outras coisas que facilitavam, melhoravam profundamente a vida dos seres humanos. Como vocês viram, de algumas observações muito simples, como é a própria questão de ver e perceber que bastaria ficar ali durante algum tempo e você teria o alimento de uma forma regular, mas demorou muito tempo, literalmente, para as pessoas perceberem isso. Mas foi uma grande mudança que vai existir nesse período. E não esqueça então, todos vocês que estão até agora, de se inscrever. Chegou a hora de se inscrever, se inscreva aí no canal, assim como também é importante que todos vocês dêem o seu like e é importante que também vocês ativem aí o sininho. Já pensou naquele dia que você vai ter aquela prova ou a própria apresentação de algum trabalho e a gente lança essa videoaula no dia anterior e aí ela pode ser aquela videoaula salvadora onde você pode aprender sobre esses tópicos, sobre esses assuntos e se dar muito melhor com relação, por exemplo, às suas notas. Aí também é onde eu indico para todos vocês que passe o link do canal para outras pessoas se inscreverem, assim como também dessa videoaula, para que também outras pessoas tenham essa possibilidade de assistir e, nesse caso, aprender um pouco mais sobre o mundo, sobre essas fascinantes histórias que tanto nos compõem, ou seja, que fazem parte da nossa vida, da nossa vivência hoje em dia. E como vocês viram, a Revolução Neolítica mudou profundamente a vida das pessoas para o que nós vivemos hoje. Não vou mais me prolongar. Até a próxima então, pessoal!